Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós estudaremos a nossa 12ª lição do terceiro trimestre de 2020. E a aula de hoje nós falaremos sobre casamento. Vamos falar então sobre casamento. Veremos que o casamento, ele constitui o elemento de unidade do povo de Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está pronto para participar desta aula? Você está pronta para participar dessa aula? Se você estiver pronto, eu gostaria que você me ajudasse. Então, queria te pedir para você me ajudar a levar essa aula mais adiante. Que tal? Olha, faça ela chegar a mais pessoas. Eu vou te falar como. Tem 5 passos muito simples que as redes sociais consideram importantes que sejam usados ou sejam dados para que qualquer conteúdo da internet, nas redes sociais, ele tenha mais alcance. Então, eu quero te falar 5 passos simples antes de começar esta aula, para você me ajudar a fazer a aula atingir mais pessoas, fazer com que ela alcance mais pessoas, que mais pessoas estejam em contato com a palavra de Deus. Porque com esses 5 passos, as redes sociais entendem que o conteúdo realmente é relevante e entrega para outras pessoas. Vamos lá, antes de iniciar? Olha, o primeiro passo é curtir a aula. É super fácil, vai aí, curta a aula. O segundo é você inscrever. Não tem aí em vermelho? Inscreva-se. Só clicar em inscrever e depois você clica no sininho para ativar as notificações. E um outro passo importante é você compartilhar. Manda essa aula, já compartilhe agora com seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã. Quem você achar que pode se aproveitar do conteúdo que nós vamos falar, que é sobre o casamento, já faça esse compartilhamento. Eu não vou pedir para você comentar agora, para não interrompermos, mas no final da aula, deixe o seu comentário, aquilo que você gostaria de falar, aquilo que você absorveu da lição que foi apresentada hoje. Você vai estar contribuindo para que realmente a palavra de Deus, ela se expanda, para que o reino de Deus continue sendo levado a mais pessoas por intermédio das redes sociais. Tudo bem? E uma coisa muito importante, isso é muito gratuito, né? É tudo gratuito, isso é gratuito. Então, já dê esses 4 passos, pelo menos, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas que pudermos com a aula de hoje. Bem, deixe-me me apresentar, né? Eu estou aqui representando a Escola Bíblica Dominical da sede setorial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Nós estamos aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo. Só a título de recordação, o Ministério do Ipiranga, ou Ministério no Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro, e nós estamos aqui sob a supervisão setorial do nosso pastor André Felipe, ok? Então, eu vou já entrar no nosso conteúdo, onde eu vou ler o título da lição, o texto áureo, a verdade prática, e em seguida eu já informo onde está a referência bíblica, que é a base para a nossa lição de hoje. Tudo bem? Então, o título da nossa lição é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O texto áureo, ele se encontra no livro de segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e a leitura é a seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática da nossa lição diz que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Em outras palavras, quando a orientação divina ela é observada na formação do lar, então esse lar ele realmente se torna uma bênção, porque esse é o objetivo e para isso Deus o instituiu para ser uma bênção. A leitura que servirá de base para a aula de hoje
ela se encontra primeiramente no livro de Esdras, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Esdras, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. A outra parte da referência se encontra em Neemias, no capítulo 13, no versículo 23 ao versículo 26, e também em Neemias, no capítulo 9, no versículo 38, e depois ainda em Neemias, no capítulo 10, no versículo 1, o versículo 29 e também o versículo 30. Vamos então iniciar aqui o nosso comentário. Bem, nesta lição nós iremos estudar o grave problema do casamento misto entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a seguinte ordem lá em Êxodo e também em Deuteronômio: não faças concertos ou não faças alianças com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os teus filhos. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura base para a lição de hoje, ele ficou perplexo, porque ele tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio babilônico, que é o enredo da história que aconteceu, e nós estamos trabalhando em cima disso para poder contextualizar para os nossos dias, que quando Esdras ficou sabendo que o povo, depois que voltou do exílio babilônico, eles estavam tomando mulheres ou casando-se, o povo judeu casando com mulheres gentias que habitavam ao redor de Jerusalém, e com isso estava se criando uma mistura à semente santa, porque o povo de Israel é considerado o quê? Um povo santo. Então o que estava acontecendo ali? Uma mistura do povo que Deus chamou para ser uma nação santa com outros povos de várias práticas, ou que tinham várias práticas idólatras que eram abomináveis a Deus, e esses povos também eram totalmente desinteressados de Deus. Eles não tinham nenhum interesse por Deus, né? Eles não tinham interesse em ser importantes para Deus, ou que Deus fosse algo importante na vida deles. Então, o que aconteceu com o povo de Deus ali por volta dos anos 437, 436, quando Esdras estava ali, chegou em Jerusalém para poder fazer o trabalho que ele tinha sido designado quando estava ainda na Babilônia, por liberdade do rei Artaxerxes I, o que ele encontrou então e ficou sabendo que o povo estava seguindo as abominações dos povos. E essa união entre os demais povos estava se dando por intermédios de casamentos. Jovens judeus casando com pessoas que não faziam parte do mesmo povo, e assim estava então o povo contrariando a ordenança de Deus para o seu povo. Para a gente poder embasar toda a nossa lição, nós vamos ver que Esdras e Neemias, eles vão combater o perigo desses casamentos mistos que estava acontecendo. E porque nós vamos ver também porque os judeus não podem se casar com um não judeu, ou um judeu não pode casar com uma mulher não judia, ou em outras palavras, porque um judeu não pode casar com uma pagã, né? Na consideração aqui do nosso tópico. E nós vamos ver também sobre a sobrevivência, de forma muito breve, sobre a sobrevivência do povo judeu. Porque esse povo, apesar de ter sido muito perseguido, mais de 6 milhões de judeus
terem sido mortos numa perseguição. E qual foi o motivo dessa sobrevivência? E nós vamos também ver uma palavra sobre o casamento dos crentes nos nossos dias, e nós vamos concluir então essa lição tendo esses tópicos como base para nossa aula de hoje. Então vamos ver primeiro Esdras e Neemias combatendo o perigo do casamento misto. Quando a gente lê no livro de Esdras, no capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, nós vamos encontrar aqui um pedaço da narrativa do que Esdras sentiu ao ficar sabendo, ou do que ele ficou sabendo a princípio, do que ele ficou sabendo sobre o envolvimento do povo de Deus com povos idólatras daquele tempo. Esdras capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então, o povo de Deus aqui estava se envolvendo com todo tipo de abominação desses povos que Deus, antes até mesmo deles entrarem em Canaã, antes deles tomarem posse da terra prometida, Deus já tinha dado ordem para que eles não criassem aliança com esses povos. No versículo 2 diz, falando ainda do povo judeu: porque tomaram das suas filhas para si, tomaram das filhas dos outros povos para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Então, de certa forma, o povo, eles estavam seguindo o comportamento da liderança religiosa e também da liderança social daquele tempo, porque nós vimos aqui no final que até os príncipes e os magistrados foi a primeira, a mão deles foi a primeira nessa transgressão. Tá, o que nós vamos ver como resultado disso? Uma reação de Esdras. Esdras, ele ficou irado, Esdras ficou nervoso, Esdras ficou transtornado após receber essa notícia. Porque o que acontece? Esdras, ele saiu de Jerusalém num certo tempo, ou melhor, ele saiu da Babilônia num certo tempo e foi para Jerusalém para poder unir-se ao povo no sentido de poder fazer a reconstrução do templo. Ele foi ali também para poder ensinar a palavra de Deus, deixar o pessoal com a sua vida espiritual realmente pautada na lei, como foi ordenado pelo rei que estava dominando naquele tempo, que era Artaxerxes I. E acabar dessas coisas o quê? Depois que ele veio, depois que ele iniciou o trabalho, depois que o templo foi reconstruído, aí vieram essas informações de como o povo estava se comportando. Então isso se acendeu um furor, isso se acendeu uma ira em Esdras, por saber que o seu povo estava estava caminhando totalmente na contramão daquilo que Deus havia ordenado que o povo seguisse. Bem, quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando a sua profunda tristeza, aqui na leitura da nossa revista, da nossa lição, manifestando a sua profunda tristeza, rasgou seus vestidos, a sua capa e ficou realmente, aqui diz que ele assentou-se atônito na praça. Ele ficou transtornado, na verdade.
A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos dos judeus reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seu joelho diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou um grande choro. Na verdade, o que acabamos concluindo, ou que a gente viu aqui, é que o povo, chegou num dado momento que eles reconheceram naquele dia que eles haviam transgredido, ou que o povo havia transgredido a lei do Senhor seu Deus, se unindo, casando-se com as pessoas de outras nações que estavam morando ali em Jerusalém e com isso desobedecendo totalmente a ordenança de Deus. Então a gente viu que o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Ele demonstrou a sua revolta, ele demonstrou a sua angústia e o povo entendeu, até mesmo porque Esdras, ele era um sacerdote, ele era um orientador da palavra de Deus, ele era um escriba. As pessoas que faziam parte da nação dele, da nação judaica, sabia que ele era um homem que verdadeiramente estava com o povo a serviço de Deus, contribuindo para que o povo fosse sempre instruído na lei do Senhor. E o efeito da atitude de Esdras foi imediato, como eu disse. Secarias, um judeu bem conhecido, e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então eles disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Então aqui houve um reconhecimento que estavam errados, houve um arrependimento, que o arrependimento é justamente a mudança de direção. Eles estavam andando numa direção errada, na contramão de uma ordenança de Deus. Então nós vimos aqui que Secarias foi um dos primeiros a se manifestar e dizendo que faria uma nova aliança com Deus e que aquele ajuntamento, aquele casamento entre eles, que eles estavam se dando em casamento com povos que não fazia parte do povo de Deus, eles estariam então encerrando essas alianças com os povos pagãos, com os povos estranhos ou estrangeiros, como nós estamos vendo aqui. Então nós vimos com isso que houve um arrependimento do povo. Esdras então levantou-se e ajuramentou todos que faziam conforme a palavra de Secarias, porque não somente Secarias, mas muitos outros também se dispuseram a entrar pelo caminho da obediência a Deus. E todo o povo que estava de acordo, que reconheceu que estava então desobedecendo uma ordenança de Deus, não estavam observando a lei de Deus, então o povo jurou que a partir daquele momento eles estariam vivendo, abandonando todas as práticas que eram abomináveis a Deus, estaria agora vivendo conforme determinava a lei do Senhor para eles. Nós vimos aqui que todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Então Esdras orientou-os: fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Isso está em Esdras, no capítulo 10. Sobre esse negócio, vamos lá, foram postos Jonatas e Jazeias. Eles eram dois auxiliadores levitas e eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões
proibidas pela lei de Deus. Então, não ficou apenas na conversa. Existiu então todo o monitoramento, todo o acompanhamento para que essas alianças, para que essas uniões com povos que não faziam parte do povo de Deus fosse então encerrada, ok? Então, nós vamos ver agora no nosso tópico 2, por que um judeu não devia casar com uma pagã? Por que um judeu não podia casar com uma mulher que não era judia e uma judia não podia casar com um homem ou com um jovem que não era judeus? Primeiro, porque Deus havia proibido o casamento misto. Deus havia proibido o casamento misto. Deus proibiu. Pronto. Se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 7, nós vamos ver Deus dando ordem para que eles não se envolvessem com as mulheres e consequentemente as mulheres com os homens em casamento, não fizesse aliança quando entrassem na terra prometida. E nós vimos ainda antes disso acontecer, o próprio Josué, líder agora escolhido por Deus para poder fazer o povo entrar em Canaã, ele reiterando, ele voltando a falar de todas essas ordenanças que Deus tinha falado desde antes, para que o povo não misturasse com os povos que estavam na terra em que eles haveriam de tomar posse. Só que a desobediência a esta ordem de Deus, ela se constitui um ato de rebelião. Quando não obedecemos o que Deus determina na sua palavra, está-se então constituindo um ato de rebelião. E a finalidade dessa proibição, por que Deus proibiu? A finalidade dessa proibição era evitar que um judeu viesse a seguir a religião de uma mulher pagã, né? Então, esse era o objetivo, essa era a finalidade. Quando a gente lê Deuteronômios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver ou ouvir Deus falando ou ler nas Escrituras, Moisés falando, inspirado por Deus, dizendo: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, ou seja, colocar você na terra que havia prometido, a ordem era: não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, com as nações que estavam em Canaã no caso. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as tuas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Deus evitando, Deus prevenindo e alertando para que o seu povo não se envolvesse com a idolatria, com o politeísmo, como era a prática dos outros povos. E Deus também estava orientando para que a ira do Senhor não acendesse contra o seu próprio povo e viesse consumir, de certa forma, o seu povo. Você pode observar isso aí na leitura de Deuteronômio, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu estou encerrando no versículo 4. Nós vimos na história de Israel vários exemplos e consequências assim, devastadoras dentro do casamento misto. Vamos citar dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Salomão. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão foi rei de Israel, construiu um grande templo em Jerusalém, só que contaminou-se por causa do casamento com mulheres pagãs, né? Nós sabemos que Salomão trouxe várias princesas para serem suas mulheres, e quando a gente vê isso em 1 Reis, capítulo 11, nós vamos ver que elas perverteram o coração de Salomão e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Então Salomão, na sua velhice, mesmo com toda a sabedoria que teve antes, na sua velhice, a gente vê no relato bíblico Salomão agora seguindo a deuses estranhos. Até mesmo antes da sua velhice, a gente vê Salomão construindo altares
né, bosques a favor das suas mulheres, onde ali elas adorariam a deuses estranhos. Então, elas perverteram o coração. Esse é um exemplo de Salomão. O que nós vimos então como consequência do seu pecado, do pecado de Salomão? Quando chegou o momento de Jeroboão, o seu filho, ou melhor, quando chegou o momento de Roboão ou Reoboão, o seu filho reinar, 10 das 12 tribos se separaram, não ficaram sobre o domínio de Reoboão, os seus filhos, e constituíram-se um outro reino independente, e nós conhecemos que essas outras 10 tribos ficaram sobre a liderança de Jeroboão, filho de Nebate. Então, porque Salomão, ele havia se desviado de Deus, o seu coração se perverteu em função de seguir as mulheres que adoravam a deuses estranhos. E nós vimos também, tem uma história muito conhecida, um relato bíblico, que é o relato de Acabe, que casou com Jezabel, a princesa do Sidônio, e Jezabel, como mulher de Acabe, como rainha no reinado de Acabe, ela fortaleceu o culto a Baal em Israel. E nós sabemos a história que ela também passou a perseguir os profetas de Deus. Então vejamos o perigo de unir, de trazer, criar, como a Bíblia diz, que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem a justiça com a injustiça? Então Deus proibiu a união mista entre os judeus, porque a consequência dessa prática realmente é nefasta, realmente é destruidora. Em termos espirituais, a consequência é sempre a morte espiritual. E existe uma tendência do cristão, do crente, do servo de Deus, inclinar para o pecado do que ao contrário. Aquela pessoa, o cônjuge que vive nas trevas, inclinar para o reino da luz. É sempre pela história, quem serve a Deus acaba cedendo às ofertas, às sugestões do reino das trevas, e não ao contrário. Vamos ver aqui, para a gente poder adiantar, já chegando na metade da nossa aula, sobre a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até nos dias de hoje, nós sabemos, porque embora espalhado por quase todos os países do mundo, por que eles existem? Eles não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Eles aprenderam a lição. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina. Eles passaram, nesse sentido, a não criar casamentos mistos. Judeus casam-se com judeus. Então, é o resultado da obediência à orientação da lei divina que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. São proibidos e eles obedecem. Agora, vamos ver aqui a questão da preservação do povo judeu, né? Isso já nos nossos dias, se falando do período da Segunda Guerra Mundial. 2 minutos a gente passa para outra parte. A preservação do povo judeu é considerado um milagre. A preservação do povo judeu é considerada um milagre. Quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo, na Espanha, na Polônia, na Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu então a questão do nazismo na Alemanha. Vejamos bem, dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, cerca de 2/3 foram mortos, ou seja, 6 milhões de judeus foram mortos.
Nessa conta morreram mais de 1 milhão de crianças, nessa conta morreram 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante esse período. Na perseguição, durante a Segunda Guerra Mundial, nessa perseguição imposta por Hitler, o que acontece? 6 milhões de judeus morreram. E o que se explica a preservação deles? De continuarem ainda por toda a face da terra, é considerado um milagre, mas isso se deu pelo fato deles aprenderem a lição e obedecerem à orientação da lei divina, ok? Vamos falar um pouco sobre os nossos dias? Vamos para o nosso quarto tópico, penúltimo tópico, e vamos falar sobre os nossos dias. Veja bem, sobre o casamento, nós vamos falar o seguinte: primeiramente, que a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio do seu Filho para ser o Salvador do mundo. A maior bênção. No sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Olha que interessante. Para a salvação, enviou a Jesus Cristo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Porque ele fez o casamento para ser uma bênção. Aliás, o casamento é uma bênção. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é que fique livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Veja isso aí em 1 aos Coríntios, no capítulo 7 e versículo 39. A pessoa, ela é livre para casar com quem quiser, desde que essa pessoa seja uma pessoa temente a Deus, desde que essa pessoa viva como se deve viver dentro dos princípios de Deus, no caminho do Senhor. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Porque assim, como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o que nós estamos falando? Que um casamento na direção do Senhor enseja, proporciona possibilidades de uma felicidade infinita, quando casamos na direção do Senhor. Do contrário, ou ao contrário, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. E quem de nós casamos para viver infeliz? Não, então que nós casemos no Senhor para que nós realmente tenhamos um casamento feliz, né? Eu estou falando nós casemos, mas eu tenho 23 anos de casado, graças a Deus. Então, quem ainda não casou, que case com uma pessoa do seu mesmo povo, do seu próprio povo, como nos orienta a palavra de Deus. Uma pessoa que já faça parte do povo de Deus. Então, o casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. União total. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Então, é uma união total. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, alma e o espírito de ambos. Vejamos a nossa leitura, diz o seguinte: casando-se o crente com o que não é crente, pode naturalmente obter união de corpos e em parte de almas, mas é impossível que haja união de espíritos, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. E você pode conferir isso em 2 aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 14. Vejamos que diferença tremenda. Então, com isso, é aberto um espaço muito triste na união, porque o espírito de um se comunica com Deus, porque o crente, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, e por intermédio do Espírito Santo, o espírito dele se comunica a Deus. O espírito do homem que serve a Deus se comunica com o Espírito Santo, logo ele se comunica com Deus. E o
o espírito de quem não tem o Espírito Santo? Está se comunicando com quem? Então, vejamos que, como nós vimos aqui, até é possível que haja uma união de corpos, uma união de alma, mas é impossível que haja uma união de espírito, porque o espírito do crente pertence a Deus, está sob o domínio do Espírito Santo. Que diferença tremenda, né? Ainda que o crente tenha pedido perdão por esta falta cometida, eu digo alguém que casou com uma pessoa descrente, que não serve a Deus, mas agora vive preso a um outro com quem não tem nenhuma comunhão no Espírito. É impossível, vejamos o que o nosso comentarista diz, é impossível calcular o sofrimento de uma união desta natureza, ou que um sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente, uma outra coisa, a parte não crente, ela não respeita a parte crente, porque a parte não crente sabe que a parte crente errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Bem, em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Ou seja, ao invés de se estabelecer um lar cristão, quando existe um casamento de um crente com um não crente, ao invés da pessoa ter estabelecido no lar uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência da igreja na vida espiritual, na verdade houve um recuo. Então a pessoa, ao invés de avançar espiritualmente, quando se une a uma pessoa em casamento que não serve a Deus, ela está recuando ao Evangelho. É como se fosse um soldado de Cristo que passa para o outro lado. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. E para a gente poder encerrar, a recomendação da palavra de Deus é que nós, eu estou me colocando aqui como se eu fosse um solteiro, né? Mas é que nós esperemos em Deus. A pessoa que vai se casar, o cristão que vai se casar, que essa pessoa espere em Deus. Então nós vamos encerrar esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Em Salmo 27 e versículo 14, e também em 37, no versículo 7, nós vamos ver uma clara orientação da palavra de Deus para que nós esperemos em Deus. Esse esperar em Deus é confiar em Deus, é buscar alguém que faça parte do reino de Deus. Então, para o jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira, esse desejo de ter um lar, de experimentar o amor, a riqueza do amor, isso é um desejo natural. E nós temos que lembrar, no caso jovem também, lembrar que Deus ouve a oração. Nós conhecemos o exemplo de Eliezer, que foi buscar uma companheira para o filho de Abraão, e que quando ele chegou no local onde ele foi, no meio da sua parentela, ele orou a Deus para que Deus mostrasse a pessoa que serviria de noiva para Isaac. Então o jovem, a jovem crente, ele deve orar a Deus. Ele pode pedir a Deus para Deus mostrar quem é a pessoa que será sua noiva e futuramente poderá ser a sua esposa. O problema é a precipitação, porque uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos, pode impedir que a gente receba aquele ou aquela que Deus tem preparado. Ou o jovem pode impedir que Deus entregue a pessoa que tem preparado. Nós conhecemos o exemplo do próprio profeta Samuel, o próprio profeta Samuel. Quando Deus ordenou que ele fosse ungir um filho de Jessé a rei,
ele, quando bateu o olho no primeiro, falou: olha, é esse aí, né? Pelo porte, pela presença, pela aparência. Ele já julgou, né? Pelo olhar dele. Quando veio o segundo, veio o terceiro, ele sempre acreditava que um daqueles primeiros seria o escolhido por Deus. Por quê? Ali ele estava olhando somente para aquilo que estava diante dos olhos dele. Então, o que nós entendemos? Que nós temos que entregar a nossa vida. O jovem, a jovem tem que entregar a sua vida e o seu futuro a Deus. A palavra de Deus em Salmos 68 e versículo 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família. Olha que maravilha. Deus, ele proporciona, ele prepara meios para que um jovem temente a ele, obediente à sua palavra, para que uma jovem obediente a Deus, temente à sua palavra, se encontrem um com os outros e constitua um lar e tenham verdadeiramente um casamento feliz. Então foi Deus que trouxe uma companheira para Adão. Poderá fazer isso também pelo jovem, pela jovem. Basta esperar no Senhor. Vamos concluir a nossa aula? Bem, o que nós vimos nessa lição de número 12 desse nosso terceiro trimestre de 2020? Nós vimos o perigo das uniões ilícitas. Nós vimos que a união ilícita, ela é um perigo espiritual, pode causar morte espiritual. E nós vimos lá no passado que Esdras combateu o perigo dessa união mista de forma contundente. Tem que acabar, tem que combater, não tem que dar continuidade àquilo que foge dos princípios, que foge do plano que Deus tem traçado para o seu povo. E nós vimos que Deus proibiu a união mista entre os judeus, porque a consequência dessa prática, ela é nefasta, é morte espiritual na certa. E nós já vimos na metade da nossa lição que a preservação do povo judeu é considerada um milagre. E por que considerado um milagre? Porque eles não mais, até nos nossos dias, eles partiram para a prática de casamento misto, não partiram para essa prática, casam apenas entre eles, embora estejam espalhados por quase todos os países no mundo. E que o casamento, ele é uma união total, não só uma união de corpos, mas é uma união de alma e também uma união de espíritos entre o homem e uma mulher. E por fim, ouçamos o bom conselho da palavra de Deus, que é: espere em Deus. Espere em Deus, que com oração, com perseverança, Deus, ele vai mostrar o jovem certo para a jovem e a jovem certa para o jovem. O importante é que não nos contraiamos no jugo desigual, espiritualmente falando, embora o jovem ou a jovem, quando vai se casar, não deve observar somente a questão de jugo no sentido de servir ao Senhor. Existem outros aspectos na vida da jovem, na vida do jovem, que devem ser observados, levados em considerações, para ver se realmente tanto um quanto o outro vão viver em igualdade de jugo, se vão levar o peso do casamento, a responsabilidade do casamento de igual para igual. Nenhum sendo um peso, não o marido agora não sendo um peso para a esposa e nem uma esposa sendo um peso para o marido. Não pode existir esse jugo desigual. Bem, nós chegamos ao final da nossa 12ª aula desse terceiro trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar mais uma vez por completar o estudo desta lição. Na próxima aula, nós vamos estudar que a vigilância conserva a igreja pura. A vigilância conserva a igreja pura. Me responda uma coisa, você gostou do comentário dessa lição? Então me ajude, faça essa aula ter mais alcance. Você lembra dos 5 passos? Primeiro passo, curta. Segundo passo, se inscreva. Terceiro passo, clique no sininho e ative as notificações. Quarto passo,
compartilhe. E um passo muito importante, eu quero que você dê esse passo. Deixe o seu comentário aqui nos comentários abaixo sobre essa aula, sobre o conteúdo, sobre o aprendizado que você está tendo nessa aula, ok? Nessa lição. E lembrando que tudo é gratuito. Então, nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a vida da sua família. E eu te espero na próxima aula.